Bom, vamos falar sobre 4 pilares para melhorar a gestão do tempo. O que a gente vai desenvolver, a gente precisa de bases. Ok? Então, vamos pensar na construção de uma casa. Na construção de uma casa, antes da casa ser erguida, o que é feito antes? Né? A base, o alicerce. Então, você põe ali aquela base de sustentação, você faz uma sapata ali, coloca os radieiros que ficam por debaixo da terra, que ninguém vê, mas é a base de sustentação. E depois você começa a erguer os pilares, não é isso? Então, esses pilares são que dão a sustentação em tudo que virá acima. Então, para que a gente tenha uma boa gestão do tempo, a gente precisa definir alguns pilares que são importantes para o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeiro pilar que eu quero compartilhar com vocês é a prioridade. Comece definindo prioridades. Como é que você lida com o seu dia a dia, né? Você você chega na empresa, né, na sua área ali, né, você tem várias atividades. Então, profissionais de RH pode atuar com várias frentes e você tem ali uma forma de lidar com o seu dia a dia. Você já criou um hábito, né? Quando você já tem algum tempo na empresa, você já tem ali uma rotina. Então, como é que é essa rotina sua? O que é que você define como atividade prioritária? Ou as suas atividades estão tão naturais no curso que você nem percebe que aquela ali é uma atividade de prioridade alta, ou que é importante que ela venha, né, primeiro. Então, um dos erros mais comuns é adiar tarefas. E às vezes a gente adia tarefas importantes, principalmente as que consideramos mais difíceis, ou as que exigem mais tempo e muita concentração. Isso chama-se ato de procrastinar, ok? Procrastinação é algo corriqueiro no dia a dia de qualquer pessoa. Então, quando você pensa em fazer uma atividade, você fala assim: ai, agora eu vou ter que fazer uma análise de currículo. Nossa, isso me cansa. Esse é um negócio terrível. Ah, isso pede muita concentração minha. Ah, eu não gosto de fazer isso. Então, em que estágio está essa atividade? Ela é uma atividade de prioridade para você? Ou é uma atividade secundária? Essa vaga pode esperar. Essa vaga, ninguém tem pressa por ela. É algo que você pode, né, deixar a coisa fluir e, e barrigar, como a gente diz, né? Vou botar para frente para fazer outro dia. Então, quando a gente olha para isso, a gente se depara com algumas questões que a gente pode estar querendo fazer aquilo que é muito mais prático, mais rápido, para fazer a gente feliz, e a gente vai deixando acumular os mais complexos. Então, eu posso passar um dia inteirinho resolvendo milhares de probleminhas, mas eu não ponho a mão no problema. E aquilo ali é urgente, e aquilo ali é importante. E eu não pus a mão. No dia seguinte, que era importante e o que era urgente passou a ser muito mais importante e passou a ser muito mais urgente. Então pensem, por que que a gente procrastina? Por que que a gente não quer fazer atividades que exigem muito de nós? Porque a gente não entendeu o senso de prioridade. Porque quando a gente define prioridade, a gente resolve o que é urgente e importante. Porque o que não é urgente e importante, eu peço para alguém fazer.
posso colocar para outro dia. Eu posso nem fazer. Então, não é isso que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer é o que é urgente e importante. Isso é para agora. Isso é para o hoje. Não posso procrastinar. Então, se você fez um exame laboratorial e o médico falou que você está ficando com, com a glicose acima do tolerável, você tem algo para fazer na sua saúde que é urgente e importante, que é hoje. Você precisa tomar cuidado com o doce, com a tua alimentação, com a sua atividade física. Então vejam que é, esse senso de prioridade tem que ser feito logo. Não é para deixar para depois. Se eu tenho uma rescisão para fazer e eu tenho 10 dias para pagar, eu não preciso esperar chegar o oitavo dia para começar a calcular. Sabe por quê? Porque no oitavo dia dá um problema no sistema. Dá um assunto aqui, dá um assunto ali, e quando você vê, você vai calcular a rescisão no dia anterior, quando não no mesmo dia de pagar. E aí, sabe o que acontece? Faz na correria, conferência mal feita, e aí quando você vai pagar, paga errado. Aí vem um processo trabalhista, porque pagou a rescisão errada, porque passou do prazo. Por quê? Porque você teve 10 dias para fazer, mas você foi deixando usar o prazo, você tem direito, e quando foi fazer, fez e deu no que deu. Então, é, antecipe-se, priorize aquilo que é urgente e importante. Tá bom? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é um planejamento. Você precisa ter um planejamento, ter um cronograma. As minhas atividades, elas passam. Vamos pensar aqui. Eu preciso fazer uma divulgação de uma vaga. Eu tenho tempo de recepção de currículos. Eu tenho uma análise de currículo. Então, eu vou fazer uma triagem de currículo. Depois eu tenho uma outra etapa que é de agendamento de, de entrevista. Terminei o agendamento de entrevista, eu vou compartilhar os candidatos que eu entendo que são os candidatos fortes para aquela vaga, e eu vou compartilhar isso com os gestores. Ou, antes disso, depois da entrevista, eu vou aplicar um teste psicológico, realizar algumas dinâmicas com os candidatos. Eu vou fazer essas atividades até chegar ao gestor. E depois eu vou inserir o gestor no processo de seleção. Então, eu tenho uma linha, tenho um cronograma. Eu preciso ter datas, preciso ter hora para resolver cada uma dessas questões. Eu preciso aplicar um treinamento para melhorar determinadas coisas dentro da companhia. Eu fiz uma LNT e identificamos que as pessoas precisam melhorar a comunicação dentro da empresa. E eu preciso definir a trilha de treinamento. Qual vai ser o conteúdo? Como vai ser o treinamento? Se vai ser online, se vai ser presencial. Se for presencial, se vai ser fora, se vai ser dentro da empresa, se tem estrutura, se eu vou chamar gente de fora, se vai ser o próprio RH que vai dar o treinamento. Quem são as pessoas eleitas para fazer a primeira turma? Então, eu tenho ali uma trilha para ser construída. Eu preciso definir todas essas etapas. Eu preciso ter um planejamento de como vou fazer isso. Eu preciso ter um cronograma com dia e hora. Qual vai ser o dia do treinamento? Que hora que vai ser? Se vai ter coffee break, se eu tenho que contratar lá um lanchinho. Depois que eu terminei o processo, preciso colocar uma avaliação do treinamento, como os colaboradores que fizeram o treinamento, o que eles acharam? Foi legal, não foi? O ambiente estava bom, o palestrante foi bom, o conteúdo foi bom, preciso examinar isso tudo. Então, tudo isso é uma linha, é uma trilha. E a gente precisa fazer essa trilha, é a gente que faz. Não é, eu vou ver. Hoje eu vou fazer o anúncio. Aí eu faço o anúncio, eu lá publico a vaga. Aí publiquei a vaga com base no anúncio que eu já tinha lá guardado, que alguém me deu. Eu não analisei se o perfil está legal,
se a forma de atração do candidato está boa, de chamar a atenção dele no anúncio. Eu não fiz essa crítica. Aí começaram a vir os currículos, aí eu começo a olhar as questões, somente quem tem currículo bom, no sentido de quem fez, quem passou por empresas grandes. Eu só estou preocupado com a questão do hard skill, eu não estou preocupado com o soft skill, o comportamento, eu não estou nem aí do candidato, estou preocupado com o candidato que é bom tecnicamente, aí depois ele vem para a empresa, você contrata, ele é bom tecnicamente, mas ele tem um comportamento horrível, que desagrega, que causa um auê dentro da empresa. Então, são pontos que precisam ser analisados. Então, vamos fazer um processo, que eu preciso ter um cronograma. Eu vou fazer uma folha de pagamento, eu preciso ter dados, eu preciso ter fechamento do ponto, eu preciso ter alguém acompanhando o ponto dessas pessoas ao longo do mês. Eu não posso deixar no final faltando 2 dias para fechar o ponto, e aí eu vou tirar lá o relatório de inconsistência, tem lá uma multidão de problemas, que ninguém nem sabe por que ficou aquela ausência de batida, por que tem aquele buraco lá no ponto, ninguém que não bateram, esqueceram de bater, esqueceu o cartão, esqueceu o crachá, não botou o dedo, o relógio estava com problema, o gestor não aprovou. Tem uma série de coisas. Por que você não fez isso ao longo do período do mês? Por que deixou para ficar lá no final, para acumular isso tudo? Então, vejam que as atividades de folha de pagamento, então, são atividades onde você tem imposto, você tem prazo de pagamento de salário. Então, você tem que ter lá informação que vem de fora. Ah, eu preciso da área de comissionamento, tem que passar para mim. Essa área de comissionamento tem que ter uma data para te informar. Você que faz folha. Ele tem que ter uma data para dizer para você assim, olha, eu vou te entregar todo dia 25. Se tua folha paga no dia 30, por exemplo. Então, todo dia 25, essa pessoa tem que te entregar a comissão. Então, ela não pode fazer te entregar no dia 28. Por quê? Porque você precisa calcular a folha, conferir a folha, revisar, ver se está tudo certo. Então, tem um trabalho prévio. Aí você tem outras variáveis que você precisa inserir na folha, além do ponto, além da comissão. Tem várias outras coisas que você precisa fazer. Tem gente que está entrando, tem gente que está saindo, tem gente saindo de férias, tem os benefícios. Você tem um mundo de coisas para fazer isso. Você está organizado num cronograma. Você tem que ter um planejamento. Não é a coisa, é, surgiu 5 admissões. Tu não sabia de nada. A área de RH não falou contigo, não falou com a Folha. Aí a Folha cai lá de paraquedas na Folha, 5 pessoas para admitir, ninguém nem sabia de nada. Já está em processo de fechamento de folha. Então, precisa ter comunicação, precisa ter planejamento, precisa ter organização. Os gestores querem demitir pessoas lá no final do mês. Ah, no dia 28 que resolve mandar embora. Ah, quero mandar embora um cara aqui. Não quer mandar embora ninguém, não, filho. Você teve o mês todinho para mandar embora. Você quer mandar embora na hora que eu fechei a folha? Você vai mandar ele no dia primeiro do mês seguinte. Então, isso precisa ser alinhado entre as áreas, alinhado entre os gestores, alinhado com a direção da empresa. Para quê? Para que haja organização, porque as atividades de RH e folha de pagamento, todas essas sub-áreas de RH, são áreas que movimentam a empresa. Então, é importante que você tenha um planejamento, que você tenha um cronograma. Um outro ponto é que você precisa criar um ambiente de colaboração. Um dos problemas enfrentados por gestores é o acúmulo de várias atividades. E eu falo gestores, mas falo também de quem não é gestor, tá? Porque a gente vai fazendo atividade, a gente faz a admissão, a gente faz as férias, a gente faz a rescisão, a gente faz a folha, a gente faz o benefício. Dependendo do tamanho da empresa, dá para fazer isso tudo. Mas se a empresa não tem um tamanho que comporte isso, você tem um problema. Ah, mas a empresa não quer contratar. É importante que você chame a gestão da empresa e diga: olha, sou eu para fazer isso aqui tudo. Eu preciso de férias, eu posso ficar doente, eu posso arrumar outro emprego, eu posso várias coisas. Você quer correr o risco de ficar com uma pessoa? Só comigo? Mas as pessoas não fazem isso, sabe por quê? Porque tem medo de perder o emprego. Aí você tem medo de perder o emprego e vira uma pessoa subjugada dentro da companhia. Ou seja, você se torna me perdoe a palavra, um escravo da companhia que não te dá o direito de você ser um colaborador de outra área, como de outra área. Por quê? Porque DP não tira férias, DP não tira.
Final do ano, o DP não pode tirar férias porque 13º, não sei o quê. Virou o ano e tem DIF, agora vai acabar também. Então, tem uma série de coisas que acontecem que o DP acaba ficando lá sobrecarregado. Então, é importante que quem é único na empresa, que não tem um parceiro, você precisa criar o senso de colaboração. O que é esse senso de colaboração? Quem é gestor precisa fazer delegação. Ó, você faz isso, você faz aquilo. Não divide, vê um que está mais leve as atividades no período do mês, pega ele para ajudar o outro que está no período mais sobrecarregado. Precisa ter esse senso de colaboração para que a área flua. Não é uma pessoa sozinha fazendo a sua atividade no seu mundo, no seu quadrado. É você fazendo as suas atividades e olhando o entorno, fazendo com que o entorno seja colaborativo e que você faça parte dessa colaboração. Então, para quem é um no departamento, é um que faz tudo, é um que faz anúncio da vaga, faz a triagem, faz a entrevista, faz a aplicação do teste, faz todo o processo. Você faz isso sozinho, você precisa criar, né? Mais uma vez, tem empresas que a demanda permite isso. Outras, a demanda não permite, mas a empresa soca isso nas suas costas. E ela coloca isso nas suas costas para quê? Para que você dê conta. Só que você vai dar conta a duras penas, né? Porque você vai ter que se sacrificar. Então é importante que você se posicione para a empresa dizendo o seguinte: olha, tudo aqui está comigo. Ó, eu quase não tirou a hora do almoço, eu preciso tirar férias. Como é que vai ser? Ah, você vai tirar 3 dias numa semana, você vai emendar um feriado, não sei o quê. Toda empresa tira férias, você não. É isso que você quer para sua vida? Então você precisa ter organização, você precisa ter posicionamento, você precisa criar um ambiente de colaboração para que você seja uma pessoa igual às outras. E não é porque você está no DP, no RH, que você tem que ser sobrecarregado pelas atividades e não te permitir gozar dos mesmos direitos que toda empresa tem. Ok? E por último, você precisa utilizar a tecnologia ao seu favor. Utilizar ferramentas, softwares, aplicativos para auxiliar na gestão das suas tarefas. Com tantas atividades que se tem para fazer no dia a dia, o que acontece? É impossível que uma mente consiga lembrar de tudo, de todas as responsabilidades, de todos os entregáveis, de todos os cronogramas, de todos os prazos de vencimento, tudo aqui na cabeça. Não, você vai falhar. Então, para você não falhar, tem sempre alguém dizendo para você assim, ó, ô, fulano, tem que pagar aquilo. Daqui 2 dias, você tem que colocar os avisos, alertas, com prazos para você ter tempo de resolver. Não vai botar um aviso para te avisar no dia. Né? Então, aquilo que deve ser avisado antes, coloque o prazo antes. E aquilo que é para ser avisado 1 hora antes, coloca para ser avisado 1 hora antes. E você vai colocar lá os avisos. Tem várias ferramentas, a gente vai falar sobre isso. E lá um avisinho, puf, apareceu na tela. Fazer entrevista com Maria, daqui a meia hora. Então, você está lá, toma sua água, faz sua preparação, dá uma analisada no currículo, separa aí suas perguntas, todos aqueles pontos que você vai ter que fazer como abordagem, e deu meia hora, você abre a tela ou recebe a pessoa presencialmente e faz o quê? Inicia o teu processo de entrevista. Tem um tempo separado para você fazer a entrevista. Minha entrevista vai durar meia hora. Então você tem meia hora focado na entrevista. O mundo está caindo, você não está resolvendo nada, você está na entrevista. Terminou, após a entrevista, você já tem que ter uma atividade já pré-definida para isso. Vai vir um outro candidato, ou você vai fazer uma outra atividade, já tem que estar com. Né? E aí, as ferramentas vai lançando ali o dia a dia, as atividades que você precisa ser lembrado, você precisa fazer. Então, organização é o to-do list, né? Você precisa, a lista do que você tem para fazer. Sempre está ali, ó. E aí você vai eliminando atividade por atividade, organize por prioridade e você vai colocando dentro de um ambiente de tecnologia que consiga te ajudar, tá bom? Então eu queria falar sobre esses 4 pilares,
quatro pilares que são importantíssimos. Se colocar na sua vida em prática, você vai produzir bem. Então vamos lá para a próxima aula.